bem-vindos todos a esta segunda noite maravilhosa, noite que seguramente o Senhor falará aos nossos corações. No dia de ontem iniciamos essa série, a Palavra de Deus nos falou sobre recrudescimento, sobre intensificação dos nossos sonhos. E hoje, certamente o Senhor tem uma palavra complementar para que traga conforto, traga alimento, traga esperança aos nossos corações. Você crê que assim será? Diga amém. Graças a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus, falemos com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos nesse momento abençoado e feliz, em que mais uma vez nós usamos os nossos lábios para declarar a tua total soberania sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre esta igreja que foi levantada por ti para pregar e ensinar a graça de Deus. E hoje nós estamos de volta aos teus átrios, ó Pai, para participarmos dessa segunda noite maravilhosa. E temos todos uma expectativa positiva, sabedores que somos que jamais seremos frustrados. Em ti nós podemos confiar, em ti nós podemos esperar. Por isso nós renovamos a nossa esperança e a nossa confiança em ti. Colocamos diante do trono da tua graça a nossa esperança e recebemos com ações de graças aquilo que está preparado para esta noite, um verdadeiro banquete espiritual, onde todos nós seremos saciados com essa palavra bendita e abençoada, que grandes benefícios tem trazido à vida de todos nós. Oramos em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. E aqueles que têm uma excelente expectativa, digam aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, igreja. Vamos começar louvando com uma música nova do CD dos nossos bispos. Quem conhece canta. Aleluia! Recebe essa palavra, declare igreja. Crescerei sobremaneira, transbordarei pra todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou na sua vida, se efetuará como Deus determinou. Como vencer se parar.
crescendo. Diga, eu estou crescendo. Eu estou convicto desse crescimento. Glória a Deus, glória a Deus. Onde Deus falou tão forte aos nossos corações. E pudemos visualizar ali aquela árvore sequinha. Muitos de nós estávamos assim. E com certeza, com a palavra do Senhor, aquela árvore sequinha, ela saiu daqui verdejante. Verdejante. Porque há esperança, abençoado, para cada um de nós. Ao cheiro das águas, brotará. Daremos frutos, daremos flores, faremos sombra àqueles que precisam de sombra. A nossa vida será conhecida como Deus falou ontem. Nós seremos conhecidos pela paz. Oh Deus, por um coração limpo diante do Senhor. Chão
Agradeça aquele que reina. Agradeça aquele que vive para todo sempre. Agradeça aquele que é poderoso. Agradeça aquele que já fez na tua vida o infinitamente mais. E ainda Ele tem muito mais para você, meu irmão. Creia, receba nesta noite o melhor de Deus para a tua vida. Aleluia. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai. Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Adorar. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, A brilhante estrela da manhã. É o nosso Deus. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Declare. Deus da minha provisão, Shalom, Tu és a nossa paz. Senhor é a minha paz. Jesus, tu estás presente, Jesus. Presente Aleluia. sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Silequeru e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Silequeru e É Yahvé, a nossa justiça. Aleluia. Elohim, Elohim, Deus, Está no controle total da sua vida. Creia. tudo governa. Aleluia. Deus, Tu és o meu Deus forte, Ele é grande, El Shaddai, todo poderoso. todo poderoso, Aleluia. adorar. Seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Glórias a ti, Jesus. o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, O nome que é sobre todo nome. sobre todo Aleluia. Creia. Deus da minha provisão. Nada vai te faltar. Aleluia. Você tem a paz eterna em Cristo. Deus presente sempre está. Não há outro igual. Não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Silequeru e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Silequeru e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Mais uma vez, igreja. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Silequeru e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Glória a Deus. Aleluia. Ele é digno. Amém. Glória a Deus, você está aqui, amado, porque Deus está no controle. Você não está aqui por acaso, você não entrou nesta igreja por acaso.
Ninguém foi te buscar. Se você recebeu um convite, saiba que esta pessoa foi instrumento de Deus para te convidar. Você foi convidado pelo próprio Deus. Aleluia, engrandeça o nome do Senhor. Aleluia! Faça um barulho de festa pro Rei da Glória. Cristo vive. Eu quero ouvir um brado de vitória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você foi chamado para crescer sobre maneira. Aleluia. Crescerei sobremaneira, voltarei por todo lado, vencerei a vida. Só quem é abençoado vai cantar. Sou abençoado, crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Crescerei sobremaneira, voltarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo Começou, igreja. Receba. se efetuará como Deus determinou. Jurou o Senhor dos exércitos como vencer sem parar. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante, na sua vida, são coisas tão grandes. Aleluia, toma posse. Eu creio que tudo é possível. Ninguém Quem poderá me deter? Crescerei sobremaneira, voltarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Jurou o Senhor. Jurou o Senhor dos exércitos como vencer sem parar. Glória a Deus. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante são coisas tão grandes que vão suceder. Você recebe. Você recebe. Então declare com seus lábios. Serei sobremaneira, voltarei por todo lado, vencerei a vida. Povo abençoado. Sou abençoado, vencerei sobremaneira, novo ciclo começou. Na sua vida, Se efetuará como Deus determinou. Jurou o Senhor. Excessivamente, extraordinariamente, Extraordinariamente, sobremodo Cristo vive. sobremodo, elevadamente, Declare sobremaneira. Aleluia. a todo lado, vencerei a vida Porque inteira, sou. porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, um novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. E o povo que em 2010 vai prevalecer, deu um brado de vitória. Aleluia. Como Deus determinou. Nós falamos porque nós cremos. Aquilo que eu creio, eu falo. Então, este é um pacto de boca. A graça de Deus é o homem justo vivendo por fé. Aquilo que eu creio, eu falo. Eu não preciso me sacrificar. Eu não preciso pagar o preço, porque Jesus no Calvário pagou o preço por mim e por você. Então, eu tenho que falar daquilo que Ele já consumou na cruz. Isto é fé. O resto é paliativos, são engodos. Você tem a fé legítima, dom de Deus, a fé santa, a fé preciosa. Você não precisa de mais nada. Você precisa confessar aquilo que você crê. E aqui nós confessamos
o que está na Bíblia, que nós somos abençoados. Olha o irmão que está do seu lado, atrás de você, e diga: nós já somos abençoados. Graças a Deus, aleluia. Que bom que você veio à nossa segunda noite maravilhosa. Deus falou ao seu coração ontem, você que esteve aqui ontem? Muito, excessivamente, não é? Extraordinariamente, Deus falou aos nossos corações, Deus nos fez entender muitas coisas, nos respondeu questões antigas, questões novas. Deus nos mostrou aquilo que está acontecendo, aquilo que está para acontecer. E hoje não será diferente. Deus falará, estamos aqui em noites maravilhosas, noites proféticas. Tudo que o altar está falando, receba como vindo da parte de Deus para você profeticamente. Porque você sabe que Deus tem falado neste altar. Mas nestas noites Deus está reproduzindo aquilo que Ele já proferiu no finalzinho do ano de 2009 para o nosso ministério, para todos aqueles que creem, aqueles que de alguma maneira, pela soberania de Deus, estão ouvindo esta voz. Ainda que não sejam da Cristo Vive, se estão ouvindo esta voz, Deus tem este plano maravilhoso para manifestar nestas vidas também. E ontem, anteontem, nós tivemos aqui noites graciosas e gloriosas. Estamos ainda vendo a repercussão do que foi o lançamento do CD, Imagem e Semelhança. Vimos a repercussão ontem e hoje da vinda dos nossos bispos, da família apostólica, parte dela, a São Paulo. Que coisa tremenda! Quantos testemunhos, quantas observações nós temos ouvido das pessoas que não os conhecia pessoalmente, as pessoas que não tinha nunca ouvido uma saudação pessoal, nunca tinha estado no mesmo espaço e viram assim a simplicidade daqueles bispos, né? A naturalidade, a transparência, o amor, a diferença que a graça faz na vida de alguém que tem um chamado. Nós vemos as pessoas da lei, às vezes por muito menos, cheias de seguranças, né? Eu tenho visto algumas pessoas da lei com muitos seguranças, carros blindados, batedores, e nós pensamos, meu Deus, o que é isso? É um homem de Deus? É um político? Ou ele tem medo de alguma coisa? Enfim, e nós vemos aqui pessoas tão usadas por Deus, um ministério tão glorioso, né? Hoje, a missão apostólica da graça de Deus no mundo inteiro, e pessoas tão simples, tão humildes, né? Tão sensíveis ao amor de Deus, ao amor às pessoas, né? Aquilo deles ficarem aqui, até a última pessoa escrevendo uma dedicatória nos CDs. Aquilo é humildade, aquilo é amor, é transparência. Nós vemos a semeadura de um pai amoroso que vive aquilo que prega, né? O nosso apóstolo Miguel Ângelo. Que lindo, que honroso. Nós vemos o resultado disso na família. Tem muito líder que precisa esconder a sua família hoje. Graças a Deus, nós podemos mostrar as famílias no nosso ministério, né? Não temos nada do que nos envergonhar. Estamos todos crescendo na graça e no conhecimento e aplicando aquilo que Deus nos ensina, começando nas nossas casas. Isso é tremendo, isso é lindo de se ver. E nós vimos aqui, né? Nem o pai presente, mas os filhos já dando muitos frutos para a glória do Senhor. Que testemunho lindo, que família bendita, maravilhosa. Já ligaram ontem, ligaram hoje para o bispo, já estão com saudades, já assistiram o vídeo que está na nossa página, está ali, né, no nosso Video Center, o que foi a noite de sábado. Eles já assistiram e dizem que ainda estão em êxtase pelo amor que receberam neste lugar. Coisa maravilhosa, né? Coisa gostosa. Então, eu estou aqui transmitindo um pouquinho do que a gente também tem recebido da parte deles, né? E ontem, nós vimos aqui na primeira noite maravilhosa, a noite profética, como Deus nos tratou, né? Parece que aquelas imagens das árvores colocadas no telão, aquelas situações, os versículos, né, explicando aquilo,
veio assim como um bálsamo, foi nos lavando, nos limpando, nos clareando a mente. E de fato nós entendemos o que se passa, mas de fato entendemos também aquilo que Deus quer manifestar em nossa vida. Então prepare-se, hoje Deus tem mais, amanhã também, quarta-feira e quinta-feira. Nós temos 5 noites maravilhosas para compartilharmos a palavra profética. Não falte nenhuma delas. Eu sei que as aulas começaram hoje. Para quem estuda de manhã, para quem estuda à tarde, para quem trabalha, eu sei que fica um pouco mais difícil, mas o reino em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Logicamente, nós sabemos do compromisso daqueles que estudam à noite ou trabalham à noite, estamos sentindo a falta desses irmãos, mas na medida do possível, vamos participar de tudo, não vamos perder nada, vale a pena. Estamos investindo a nossa vida naquilo que realmente vale a pena, naquilo que verdadeiramente nos dá retorno. Tantas coisas aí fora, já investimos tanto nosso tempo, nossa vida, nossas energias, nossa capacidade, tanta coisa que não deu nada, né, que nos roubou apenas. Quando você encontra aquilo que realmente é verdadeiro e que tem a garantia de Deus, então não perca tempo, invista a sua vida mesmo, a sua família, porque Deus nos honrará para todo sempre. E hoje nós teremos então a segunda palavra, lembrando que ontem nós temos a palavra também no nosso Video Center, né? Prepara-te para recrudescer, foi a palavra de ontem. Recrudescer, para ter uma vida intensificada, mais intensa, para ter coisas recriadas na sua vida. Prepara-te para brilhar, para aumentar, para prosperar, para progredir, sabe? Para avançar, para ter uma vida mais visível da glória de Deus, para você ser bênção também em outras vidas. Esta foi a mensagem de ontem e Deus nos ensinou como, né, recrudescer. Eu queria lembrar e fazer uma correção, temos uma errata, a palavra recrudescer apareceu no nosso telão ontem com um C, e a palavra recrudescer é com SC. Então, você que anotou, corrija, né? Nós estamos aqui para acertar, temos uma língua às vezes um pouco mais complexa, nesta coisa da grafia, da ortografia, e nós precisamos acertar isso. Nós vamos corrigir para que no CD, no DVD, vai escrito certo, corretamente, tá bem? Agradeço aos irmãos que mandaram um recadinho dizendo, falta um S. Recrudescer com C é no espanhol, no português é com SC. Muito bem, agradeço e seguimos adiante. Mas isso não tira o mover do Espírito Santo daquilo que Deus nos falou ontem. Graças a Deus, nada pode impedir a ação de Deus entre nós. Lembrando que hoje, amanhã, quarta-feira e quinta, as nossas noites começam às 8 horas e terminam por volta das 10, tá bem? No máximo às 10 horas. Venha, participe. Hoje nós já temos o costume de vir à igreja para a noite de oração e confissão, então estamos aqui. Terça e quarta são dias novos para nós, na nossa agenda semanal. Venha nesta semana. Quinta-feira o nosso culto, naturalmente, às 8 horas. Você terá a quinta palavra destas 5 noites maravilhosas. Depois, no final de semana, nós daremos um descanso. Não temos nada na nossa agenda no sábado. Temos no domingo o nosso culto às 6:30 da tarde. E voltamos à agenda normal. Ok? Então, pois não, bispo. Isto, o bispo está me lembrando, não sei quantos oficiais nós temos aqui hoje, do corpo ministerial. Nossa reunião de oficiais passou para esta sexta-feira próxima. Era na última sexta, devido ao ensaio que teve aqui com os nossos bispos, iluminação que estava sendo montada e também por causa da reforma do nosso hall social, nós passamos esta reunião ministerial para a próxima sexta. Então, nesta semana, sexta-feira, estamos aqui. Parece que vamos estar todas as noites, nós oficiais da igreja. Tá bem? Então, sexta-feira, 9 horas da noite, reunião do corpo ministerial. Bispos, pastores, presbíteros, diáconos e ministros, todos aqui para ouvirmos a direção de Deus e alinharmos a nossa vida e também os nossos ministérios naquilo que Deus quer fazer. Amém? Então, os avisos foram dados. Se você quiser encomendar os CDs das mensagens destas 5 noites,
faça isso ao término do culto. Nós não temos a nossa livraria funcionando, mas há alguém da livraria bem ali, aqui na descida para os banheiros, perto dos toaletes. Nós temos ali alguém da livraria com os selos do estacionamento, com os CDs que ainda estão pedindo, imagem e semelhança, e também para fazer as encomendas sobre CDs ou literatura ou alguma coisa que você deseje. Tá bem? Então, está aqui dados os avisos. Nós vamos hoje não temos o nosso ofertório, na noite de segunda-feira, então nós vamos partir direto para a mensagem. Temos visitas. Muito bem, temos mesmo, temos visitas. Então vamos dar as boas-vindas às visitas. A Ana Carolina está aqui, portando CDs de mensagens já pregadas neste lugar, junto com a agenda do mês de fevereiro, para as visitas se sentirem amadas e poderem voltar. Queremos dar as boas-vindas a Natália Cressoni. Onde está a Natália? De São Paulo, capital. Natália, graça e paz, querida, fique bem entre nós. Receba o que Deus tem para nós todos nesta noite. Conosco também a Marisa. Nossa, que nome difícil. Klensinski. Falei certo? Amém, glória a Deus. Amém. São Paulo, capital. Ela é convidada do Sérgio. Sérgio Primo? Amém. Bem-vinda, em nome de Jesus. A Sônia Ribeiro também, de São Paulo, capital, convidada do Sérgio. Bem-vinda. Graça e paz. Nossa irmã que esteve ontem também, graças a Deus. Bem-vinda, mais uma vez. E a Marisa da Silva, convidada da Dalva. Onde está a Marisa? Onde está? Lá. Marisa, graça e paz. Bem-vinda, em nome de Jesus. E o Jorge, onde está o Jorge Mantec? De Praia Grande, convidado do Alexandre. Onde está o Jorge? Bem-vindo, Jorge. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. E Bruno Bonetti, de Manaus, Amazonas, convidado do Tiago. Onde está o Bruno? Bruno? Amém, Bruno. Graça e paz. Nós amamos o Tiago, viu? Você é amigo do Tiago? Amém. Nosso amigo. Está em casa. Glória a Deus. Muito obrigada pela visita. Há mais alguém que eu não tenha falado o nome que está nos visitando? Amém. Todos os demais são de casa. Nós vamos entregar presentes às visitas. Eu já sei. Amém. Obrigada, bispo. Já me deram esse recado antes. Amém. A Ana Carolina vai, então, entregar os CDs e nós vamos dar, graças a Deus, dar um lindo aplauso ao Senhor pela vida dos visitantes. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos um aviso, o bispo está me lembrando aqui. Os participantes do nosso retiro espiritual, aqueles que vão viajar conosco por ocasião do carnaval, nós vamos para um lindo lugar, um hotel majestoso, fechado para nós, graças a Deus, com exclusividade, de sexta a quarta-feira à noite. De sexta à noite, a terça-feira à noite, nós vamos ficar fora. Aqui na igreja haverá culto regular no domingo. E os que vão viajar, a partir de hoje, os que estão aqui, podem começar a escolher o horário da partida. Nós vamos ter, como fazemos nos anos anteriores, uma saída programada. Cada ônibus sairá com diferença de meia hora, tá? Que é para a gente sair daqui organizadamente e chegar lá no hotel também tranquilamente, para todo mundo fazer o check-in, poder ir aos seus quartos, enfim, tomar o seu lanche. Então, nós vamos fazer isso como temos feito e tem dado muito certo. O primeiro ônibus sairá às 9 horas da noite, na sexta-feira, tá? Então, de meia em meia hora. Primeiro ônibus sai às 9, segundo ônibus 9h30, terceiro ônibus 10 horas da noite, quarto ônibus 10h30, quinto ônibus 11 horas e assim por diante. Acho que são 6 ou 7 ônibus que vão para o retiro. Então, nós estamos pedindo, por favor, que para que a gente se organize, nós vamos fazer isso durante toda esta semana, começando a partir de hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, depois domingo. Nós queremos organizar os ônibus com estas saídas, de acordo com o horário das pessoas que estudam,
que trabalham, que podem chegar aqui. Alguns vão para casa tomar seu banho, pegar a mala. Outros vêm direto do trabalho. Então, nós queremos ajeitar da melhor maneira possível. Por favor, você que está aqui hoje, escolha o seu horário de saída, que melhor lhe convier. Procure os nossos queridos presbíteros, presbítero Odair, presbítera Cristina, e diga: eu quero ir no ônibus das 9, das 9h30, das 10 horas, das 10h30. Vamos fazer assim, para que todos se encaixem e cheguem aqui tranquilamente. É sexta-feira, véspera de feriado, esperamos que não chova para que não aumente, né, os transtornos na cidade, mas enfim, vamos nos programar. Aqueles que puderem sair às 9, aqueles que estão com a tarde livre, que já estudaram de manhã, por favor, venham para sair às 9 horas, venham com antecedência. Deixe os últimos ônibus somente para aquelas pessoas que realmente vão trabalhar ainda à noite, vão vir direto, ou moram muito longe. Então, faça um planejamento. Se você pode vir no ônibus das 9, 9h30, nós agradecemos muito, tá bem? Era isso, bispo? Mais algum aviso? Só isso. Então, vamos à palavra do Senhor. A partir de agora, nós vamos gravar em CD. Estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Sabemos que Ele tem uma palavra que vai acrescentar esperança, confiança à nossa vida hoje. No nosso telão, o tema desta segunda noite maravilhosa: preparados para uma grande e abundante colheita. Diga: eu recebo esta palavra. Você veja que estas noites maravilhosas, elas têm o objetivo de nos preparar. Ontem era prepara-te para recrudescer. Hoje, preparados para uma grande e abundante colheita. O Senhor vem nos preparando para isso. Diz a palavra no Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que assim seja, que se cumpra esta palavra. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor. Que te daremos mais? Como poderemos, Senhor, te agradecer por todos os teus benefícios, Senhor? Por tudo que os nossos olhos têm presenciado, por tudo que os nossos ouvidos têm escutado, têm ouvido, Senhor, de grandezas de Deus, de testemunhos, de feitos do Senhor, ó Deus, de sinais, de abundância, ó Deus, de curas, de transformações, de libertações que te daremos, Pai. Ó Deus, como se não bastasse, Senhor, a nossa tão grande salvação, a nossa vida eterna, Tu ainda nos galardoa em vida, Jesus. Ainda nos faz entender os Teus desígnios e os Teus propósitos. Revela-nos mistérios que estavam ocultos. Ilumina os olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual é a herança, qual é a esperança que temos, Senhor, entre os santos. Obrigada, Jesus, porque Tu nos preparaste estas noites maravilhosas para ouvirmos a Tua voz acerca daquilo que vai acontecer, daquilo que o Senhor está nos anunciando, nos avisando, que vai se manifestar, Senhor, neste ano de 2010. E nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber, Senhor, com entendimento, misturando fé a esta palavra, toda a profecia para este ano que já está em curso, Jesus. Ó Deus, que se cumpra cada palavra em nós, Pai. Que se cumpra no nosso ministério, que se cumpra na vida daqueles que estão tendo contato com a graça e a verdade, Jesus. Ó Deus, nós levamos agora os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, para que nada possa, Senhor, nos dispersar, porque nós queremos, Jesus, esta preparação para uma grande e abundante colheita. Recebemos esta palavra com fé e com ações de graças, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. E toda a igreja diga amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.
Aleluia. Obrigada, pastora. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, rebanho seleto, povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos amados, escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo, aqueles que são chamados boas sementes sobre a terra, vasos de honra preparados de antemão para manifestar a glória de Deus, mais que vencedores, conduzidos em triunfo, bom perfume de Cristo. Graças a Deus. É com você que Deus está falando. É com você que Deus quer tratar. Eu creio, amados, que chegou a hora em que o Espírito Santo de Deus quer tratar com a sua igreja amada, sua noiva, sua esposa, como diz a Bíblia, a respeito do confiar inteiramente e profundamente em Deus. Muitas pessoas, por desconhecerem Deus, outros por não o conhecerem com profundidade, outros porque têm ainda um Deus tradição, um Deus mito, um Deus fabricado pela religião institucionalizada, não confiam nele. Nós não podemos confiar em quem nós não conhecemos. É um princípio da confiança, nós conhecermos bem em quem nós depositamos a nossa confiança. Este ministério tem levado o conhecimento profundo do verdadeiro e soberano Deus, o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que, como conhecedores de Deus, nós devemos, é uma questão de fidelidade a Deus, é uma questão de honra e de respeito e de amor, confiar nele inteira e profundamente. Desconfiar de Deus, duvidar de Deus é ofender Deus. Só desconfia de Deus, só duvida de Deus e da sua palavra quem não o conhece. Então eu preciso, esta noite, estimular você com relação à sua fé, com relação à sua crença. Eu quero acelerar a sua confiança em Deus para que você receba tudo o que Ele tem para a sua vida neste ano de 2010. Nós não estamos falando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, num futuro distante. Nós estamos falando num Deus presente, um Deus que tem uma palavra, um Deus que tem uma vontade explícita, um Deus que profeticamente nos anuncia o que Ele vai fazer este ano. Será que Deus tem respostas para todas as suas necessidades? Será? Será que Deus vai cumprir realmente todas as profecias que Ele tem feito você conhecer? Eu sei que algumas coisas você já tem visto Deus cumprir na sua vida, mas tudo que Deus tem falado a você, será que Deus vai cumprir? Pois é aqui que começa a profundidade do nosso ministério. É aqui que começa a água profunda que jorra do trono da graça de Deus. Porque o nosso ministério, eu digo isso com temor e tremor, sem nenhuma glória humana, sem nenhum orgulho, mas o nosso ministério não é como os demais ministérios. Este ministério é um ministério da verdade. É um ministério do coração de Deus. Este ministério é um ministério de ciência, de sabedoria, de conhecimento, de revelação. É um ministério para os experimentados, diz a palavra do Senhor. Aqui nós não damos leite. Leite gera crianças, gera crentes imaturos. Nós não ficamos aqui fazendo apelos. Quem quer receber a Cristo, quem quer receber a Cristo, quem quer receber a Cristo. Há crentes nas igrejas há 10, 20 anos ouvindo só a mensagem do leite, do apresentar a salvação, e eles ficam infantis. São crentes imaturos, são crentes que têm ossos moles em termos espirituais, são crentes que têm miolo mole, desculpe o termo, são crentes que não se alimentam de alimento sólido, por isso não se desenvolvem, não crescem, estão sempre, por quê? Por quê? Por quê? Como uma criança, estão sempre querendo a mão do pastor, estão sempre querendo um pedacinho de fitinha, um vidrinho de óleo, uma oração especial, porque são pessoas que não aprenderam a
viver pelas próprias pernas, pela própria capacidade, não se desenvolveram em Cristo Jesus. Só um ministério que oferece palavra, ciência, conhecimento, sabedoria, revelação, desenvolve filhos de Deus maduros. A palavra de Deus diz que o leite é para os infantis, para as crianças, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, a prática da palavra, têm as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você é um experimentado neste ministério. Você tem a sua capacidade espiritual, as suas faculdades espirituais exercitadas. Isso não tem nada a ver com o banco da escola, com faculdade, com pós-graduação. Isto tem a ver com conhecimento da palavra, com revelação, com olhos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E isto acontece aqui entre nós, porque aqui se dá comida sólida. Aqui não há palavra de sabedoria humana. Aqui é a palavra que vem da sabedoria de Deus, da boca de Deus, que os homens aí fora, infelizmente, não conhecem. Este ministério é resposta de orações, minhas e de tantos outros aqui. Este ministério é resposta de orações, de corações sedentos da verdade, da pureza, da santidade. E este ministério é a prova de que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus sempre respondeu além das orações. Eu, quando estava na lei, por 17 anos, num ministério legalista, tradicional, e eu falei aqui outro dia, alguns se escandalizaram, disseram que eu usei uma palavra muito baixa, que não é do meu feitio. Eu não usei uma palavra baixa, eu usei a tradução do grego. Um ministério que não é enviado por Deus é um ministério, no grego, chamado de vagabundo. O que é um vagabundo? Que não tem compromisso, que não tem palavra, que não tem respaldo de nada, de ninguém. Então, um ministério que é enviado por Deus, respaldado por Deus, este é o chamado no grego um ministério apostólico. Hoje muitos se dizem ministérios apostólicos, mas não tem revelação, não tem palavra, não tem respaldo de Deus, não tem nada a ver com Deus. Sequer foi levantado por Deus. Muitos se fazem apóstolos, se fizeram apóstolos, e a Bíblia condena isso. Por isso que eu digo que Deus faz infinitamente mais. Lá no tempo da lei, eu pedi apenas um ministério que fosse sério, que eu me sentisse segura, que não me enganasse mais. Homens e mulheres de Deus que estivessem à frente e que fossem segundo o coração de Deus. Mas Deus me deu muito mais. Deus me deu um ministério de conhecimento, de revelação, de sabedoria, de honestidade, de respaldo, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Um ministério de família, um ministério aprovado por Deus, um ministério genuinamente do coração de Deus. Então, em toda a Bíblia, volto a dizer, Deus respondeu orações sempre em excesso. Quando um filho faz uma oração, nós às vezes fazemos uma oração, nós queremos aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Quando você recebe, você pode refletir no que eu estou lhe dizendo. Deus não lhe dá só o que você pediu. Deus sempre nos surpreende. Deus dá além. Amém? Eu pedia um homem para casar, que fosse pai dos meus filhos, que ele fosse, lá atrás eu pedia, honesto, que ele fosse um homem trabalhador, que ele fosse um homem de Deus. Deus me deu em excesso. Amém? Excessivamente. Como é que diz a palavra? Extraordinariamente, sobremodo, excelente. Então, assim, todas as nossas orações têm respostas sempre em excesso da parte de Deus. Você se recorda de Salomão? Ele fez uma oração em 1 de Reis 3:9. Diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas
as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então, primeira coisa, nenhuma palavra falhou, nenhuma palavra vai falhar na sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem. Se Deus não falhou lá atrás, você acredita que Deus falhará hoje com você? Não. Põe o próximo. 1 de Reis, temos 3:9. A oração de Salomão. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? O que Salomão pediu a Deus, igreja? O que ele pediu a Deus? Ele pediu mais alguma coisa? Ele pediu mais alguma coisa? Não, ele pediu sabedoria para julgar o povo. Olha o que Deus fez com ele, que é o que Deus faz conosco. 1 de Reis 3:11. Disse-lhe Deus, já que não pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, nem pediste entendimento para discernir, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Então, veja agora o que é o além, o que é o excesso. Deus está dizendo, você poderia ter me pedido uma lista de coisas. Você pediu uma coisa que você achava necessário para você naquele momento da sua vida. Olha o que eu vou fazer. Versículo 13. Também até o que me não pediste, eu te dou. E eu quero que você receba isto para a sua vida. E ele diz, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, Deus está falando em profecia esta noite, amados. Este Deus que está falando aqui na igreja é o mesmo que falou com Salomão. O mesmo Deus que falou lá atrás com Salomão está falando aqui hoje na igreja. Deus tem prazer em dar além do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Ele quer fazer isso, ele tem prazer em fazer isso. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, verso 9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Preste atenção, tudo que você pede a Deus e pediu até hoje, você já tem isso no teu coração, você já visualizou. O que Deus vai fazer com você? O que Deus vai te dar? Ele vai te dar isso? Ele vai te dar além, porque ele diz, nem olhos viram. Às vezes nós pedimos uma coisa que nós já vimos, talvez não na nossa vida, mas nós vimos na vida de alguém, nós também queremos. Nós queremos a felicidade que nós vemos em algumas famílias. Nós queremos a prosperidade que nós vemos em algumas vidas de alguns empresários. Nós queremos, mas os nossos olhos já viram. Coisas que nós já ouvimos, que às vezes o Senhor coloca o querer no nosso coração, nós passamos a orar, desejando aquilo. Coisas que nós sonhamos lá dentro que ninguém sabe, já entrou no coração. Mas o Senhor diz o quê na sua palavra? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, diga graças a Deus. Então, Deus tem preparado o melhor para a sua vida. A sua casa própria, os seus negócios prósperos, os seus sonhos realizados, as suas metas atingidas, os seus desejos cumpridos, as suas motivações todas. Você não sabe, você nem imagina o que Deus tem preparado para você. Eu quero ouvir você dizer, eu recebo esta palavra. Muito bem. Então, o que Deus está nos dizendo nesta noite? Peça-me grandes coisas e espere maiores ainda. Peça-me grandes coisas e espere maior. Mas quando você pedir alguma coisa a Deus, em nome de Jesus, não duvide. Nem fique assim, será que eu estou pedindo muito? Tira esse espírito católico da tua vida. Será que eu estou pedindo muito? Será que eu ofendo Deus se eu pedir essa coisa? Não ofenda Deus. O teu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o criador do universo, ele é o todo-poderoso, ele é o dono de tudo, tudo está nas mãos dele. Então não ofenda Deus dizendo, será que eu estou pedindo muito? Será que eu estou pedindo grande? Ele está dizendo a você hoje, peça-me grandes coisas. E o que você pedir é pequeno para Deus, é muito pequeno para Deus.
Às vezes Deus diz assim, aguarda um pouquinho, filha, filho, vai chegar a hora. E às vezes Deus diz, agora chegou a hora. Eu estou aqui para lhe informar, profeticamente, que chegou a hora. Diga eu recebo, que chegou a hora de eu receber coisas maiores daquelas que eu tenho pedido. Talvez você esteja aqui se perguntando, como é que a bispa pode afirmar isso com tanta propriedade e segurança? Mas eu quero lhe dizer que esta palavra já está se cumprindo na minha vida. Eu só posso falar daquilo que eu creio e daquilo que eu vivo. Senão eu não tenho autoridade. Se eu não tenho testemunho, eu não tenho autoridade. Então eu estou vivendo esta palavra, se cumprindo na minha vida. Pelo que me consta, líderes devem servir de modelo para o rebanho. Não só como padrão de santidade, mas também no cumprimento das promessas de Deus. Porque Deus honra aqueles que o honram. Amém? Então, deixa eu lhe testemunhar uma coisa. Durante o ano de 2009, choveu muito em minha casa. Choveu a chuva do tempo certo, choveu chuva serôdia, choveu chuva temporã. Durante o ano de 2009, eu, particularmente, cresci muito. Houve um crescimento espiritual extraordinário na minha casa. Toda a palavra profética para 2009 se cumpriu na minha família. Acabou-se verdadeiramente um ciclo. Fechou-se um ciclo, acabou um ciclo de coisas lentas. Eu perguntava, Deus, mas tem coisas que são muito morosas, são coisas demoradas, são coisas lentas. Acabou-se um ciclo de coisas emperradas. Coisas que iam e às vezes se arrastavam. Deus me surpreendeu durante todo o ano. Vocês sabem do que eu vivi em 2009? Eu vi milagres de Deus. Eu vi livramentos, eu vi anjos. Na minha vida e na vida da minha casa. Eu vi Deus realizar sonhos velhos meus, conforme Deus havia nos prometido na passagem de 2008 para 2009. O que Deus me permitiu fazer em 2009, coisas que eu lá atrás imaginei, sonhei, o tempo passou e Deus resgatou no ano passado. Porque Ele disse, sonhe sonhos novos, porque os antigos eu vou realizar todos eles. Eu achava que algumas coisas não daria mais tempo, já tinha passado a época, já estávamos em outros momentos, tanto pessoais, familiares como ministeriais, e Deus foi dando neste novo momento, coisas que eram muito antigas. Eu realizei feitos o ano passado, que eu dizia, não é possível que eu estou aqui, não é possível que eu estou vendo isso, não é possível que eu estou fazendo isso, não é possível que eu estou recebendo isso. E Deus dizia, é possível sim, você não está sonhando mais. Eu estou realizando sonhos antigos. E Ele nos sinalizou isso, amados. Em tudo que eu coloquei as minhas mãos, eu fui bem-sucedida. Tudo prosperou, tudo vingou. Eu não posso dizer, eu me frustrei nisso. Tudo que eu me propus a fazer em 2009, eu fiz e vi a glória de Deus. Portanto, eu estou aqui. Por que eu estou falando isso? Os irmãos me conhecem, eu não preciso ficar aqui, porque soberba precede ruína. Mas eu estou aqui, lembrando um pouquinho que a igreja tem acompanhado, e eu sou testemunha de que a palavra profética se cumpriu cabalmente em minha vida, em minha casa e em meu ministério. E por isso, com a autoridade de Jesus Cristo, é que eu estou aqui lhe anunciando o que vai se cumprir em 2010. Então eu trago para nós hoje algumas palavras proféticas. Talvez já tenha se cumprido alguma coisa, parte dela em janeiro. Mas eu quero que você olhe para o telão, a primeira palavra que Deus me deu para 2010. Em 2010, haverá colheitas grandes e colheitas abundantes. O Salmo 126 vai se cumprir totalmente neste período. Vamos voltar lá para o Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo,
trazendo os seus feixes. Eu lhe pergunto, você semeou? Você vai colher. Você semeou? Você vai colher. Você chorou? Você vai se alegrar. É promessa de Deus. E há feixes preparados para você em 2010. Eu gosto muito de pesquisar a respeito de tudo que Deus coloca na Bíblia Sagrada, na sua palavra, porque nada está na Bíblia por acaso, amados. Uma palavra, uma vírgula, uma explicação, o nome de uma pessoa, até aquilo que ninguém entende, sabe? Aquelas genealogias, aquele rei que você fala, mas quanto rei? E saiu esse, reinou tantos anos e caiu, e outro levantou. Tudo isto não está aqui por acaso. Não há coincidências. Tudo que está na Bíblia tem uma revelação, tem um desígnio, tem um propósito de Deus. E conforme o significado dos números na Bíblia Sagrada, eu não estou falando de numerologia, em nome de Jesus, hein? Estou falando que cada número, cada mês, você tem que saber, 40 anos no deserto, Jesus jejuou 40 dias, depois o inimigo, né, o tentou, 3 dias morto. Poderia ser 5 dias morto? Poderia. Ele poderia ter, o povo poderia ter andado no deserto 30 anos? Poderia, mas foram 40, não foram nem 45, foram 40. Estas datas, estes números, todos eles têm um porquê e têm um para quê. Então, conforme o significado destes números, o 10, nós estamos no ano de 2010, o 10 representa provisão de Deus. Nós estamos vivendo num ano que, biblicamente, é um ano de provisão. Portanto, em 2010, haverá provisão total de Deus em todas as áreas da nossa vida. Coloque o número 2 para mim, por favor, querido. Haverá provisão total de Deus, diga em todas as áreas. Diga provisão total. Por quê? Porque Deus quer ver o seu povo vivendo com estabilidade. Deus não se agrada de ver, tem agora, agora não tem. Agora está tudo bem, agora está tudo mal. Um dia todo mundo se alegra porque colhe. No outro dia todo mundo chora porque perde, porque não tem colheita. Deus não quer isso. O Senhor está dizendo, vão acabar os altos e baixos da sua vida. Vão acabar os sobressaltos, os sustos. Vão acabar as noites sem dormir. Vai acabar o desequilíbrio financeiro. O estresse emocional, diga amém. Alguém diga, bispo, me dê exemplos práticos desses fatos que vão acontecer? Pois bem, comerciantes, quem aqui é do comércio? Comerciantes se estabelecerão definitivamente no mercado. Empresas se consolidarão. Famílias se mudarão para casa própria. Pessoas aqui vão, enfim, se casar. Não sei porque esta parte gera um pouco de risada. Um pouco de euforia. Porque é resposta de oração. De muita gente. Filhos vão chegar neste ano. Ministérios dentro da igreja vão se manifestar. O tempo ou os anos que nós plantamos com afinco, sem vacilar, mesmo chorando muitas vezes, agora serão coroados de fartura. Por que, bispa? Porque o número 10 na Bíblia Sagrada, além de sinalizar provisão de Deus, ele também sinaliza o início de um novo ciclo. Se Deus disse que 2009 terminaria um ciclo, é lógico que 2010 inicia-se um ciclo novo. Eu creio que muito foi plantado e que uma boa plantação tem sido mantida neste ministério, é verdade? E uma boa plantação nos garante um ciclo de colheitas, de provisão, de abundância, de realizações. Receba esta palavra. Receba a profecia de Cantares 2, 11 a 13. Vamos lá.
Porque eis que passou o inverno, receba que passou o inverno da sua vida. O inverno passou como um ciclo que se encerrou em 2009, de seca, de geada, de gelo. Amém? De frio. Cessou a chuva e se foi. Aquela chuva fria, gelada. Acabou. Aparecem as flores na terra. Diga, eu recebo esta palavra. Você quer ver como Deus do céu está contemplando a sua vida? Põe para nós, depois você volta no versículo, a primeira imagem. Isto é um novo ciclo. Olha o que diz a palavra. Você deixa a imagem que eu leio a palavra, tá bem? O que diz? O que diz a palavra? Cessou o inverno passou. Parou essa chuva fria. E agora? As flores já são vistas na terra. Diga glória a Deus. Esta é a sua vida em 2010, meu amado. Não é mais aquela sequidão, aquela geleira, aquele frio. É Deus que está olhando para você e vendo assim. Volta lá para mim, por favor, Daniel. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. Imagine uma ave cantando. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Põe aquela rolinha, que as pessoas não sabem o que é. Olha que bonitinha. Quando essa ave começava a cantar, lá na Palestina, ela anunciava para os judeus que eles podiam se preparar para ficarem ricos, mais ricos. Porque era o tempo em que eles estavam esperando as flores, as frutas, a grande colheita que viria. E um monte desses pássaros começavam a anunciar que algo grande viria. Quem pode ouvir a voz da rola neste lugar, anunciando um novo ciclo de colheitas fartas e abundantes? Faz de conta que eu sou a rolinha hoje, amado. Estou aqui cantando na sua, no seu ouvido espiritual, anunciando. Está chegando uma colheita grande, farta, abundante. É para este ano de 2010. Receba isto profeticamente. Acredite. Misture fé a esta palavra. Amém? Volta lá no versículo. A figueira começou a dar os seus figos. Eu recebo. Amém? Eu tenho que pôr você visualizando. Põe o Olha isto. Quer dizer que há figos maduros e há figos verdes. Mas logo eles também vão ficar maduros. Então, a colheita vai ser abundante, porque você vai começar a colher e vai ter figo sempre amadurecendo para o ano inteiro. Vai colhendo e vai olhando os que vão ficando mais maduros. Vai olhando, vai observando aquilo que está chegando à sua vida. Amém? Põe o versículo de novo. A figueira começou a dar os seus... E as vides em flores há o seu aroma. Você sabe que nós estamos acostumados a ver as uvas já. Todas as fotos têm uvas nas vides. Mas antes de ter uva, tem uma flor que depois vai virar uva. E tem um cheiro que perfuma dia e noite aquele local. Coloca para nós, isto aqui é a flor da uva, a flor na vide. Isto aqui solta um aroma que você precisa, pela fé hoje, começar a sentir. O aroma da colheita, o aroma de coisas que estão amadurecendo e se preparando para você colher. Estão se preparando para você tocar, para você visualizar. Enquanto está nesse estado, não pode se mexer. Mas quando se sente o aroma dessa florada, já se tem o prenúncio de que grandes uvas virão. Põe para mim a próxima. É neste processo que está a sua vida.
Existe alguma coisa já cheirando, muito perfumada. E neste ano de 2010, você tem que sentir o cheiro e você tem que ver. Veja que Deus quer usar todos os seus sentidos. E Ele quer que você misture tudo que você está recebendo hoje com fé. Acredite, tem muita colheita para você em 2010. Pode ser que em janeiro você sentiu o cheiro da vide. Pode ser que você já viu figos, mas eles estão verdes. Não tire eles verdes. Não vá mexer na florada. Observe o processo natural da natureza. Há também um processo espiritual de Deus. Ele sabe o tempo. Você se recorda da história do Rolex e da bola de ontem. Deus tem o tempo para entregar cada presente. Cada fruto, cada colheita tem um tempo certo para acontecer. Amém? Põe lá de novo o versículo para nós, Daniel. A figueira começou a dar os seus figos, as vides enfloresçaram o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O que é isto? Deus está falando com a igreja. Esta formosa minha, sua igreja, querida minha. Então ele está dizendo que é para levantar, é para se mover, é para agir, é para crer, é para confiar, é para seguir Jesus sem reservas. Não é para ficar parado, é para vir. Faça aquilo que o Senhor está lhe mandando fazer. Obedeça. E isto tudo aqui é real na sua vida, amado. Amém? Recebeu a segunda profecia? Terceira, no nosso telão, por favor. Em 2010, sua vida estará completa. Terá em tudo ampla suficiência e mostrará a perfeição da obra de Cristo em você. Amados, é hora de testemunharmos de Cristo em nossa vida. É hora de mostrarmos sem hipocrisia, sem falsidade, o que verdadeiramente Jesus fez em nós. O que Jesus é em nossa vida. Porque o número 10 na Bíblia, ele também expressa coisas completas. Algo suficiente, algo perfeito. Pense no número 10 em termos do nosso corpo físico. Quantos dedos Deus colocou nas nossas mãos? 10. Completo, suficiente, perfeito para as funções que as mãos têm que executar. Quantos dedos Deus colocou nos nossos pés? 10. Completo, suficiente, perfeito para nos sustentar, para suportar o peso do nosso corpo, para nos dar equilíbrio, para nos dar estabilidade e para nos fazer caminhar e correr com perfeição. Amém? 11 dedos atrapalharia. 9 também. Nós sabemos de pessoas que precisam, às vezes, amputar um dedo. E que dificuldade para se adaptar. Às vezes, para voltar a caminhar. Às vezes, na mão, para segurar as coisas, para trabalhar. Estou lhe mostrando a perfeição do número 10. Quantos mandamentos Deus deu a Moisés como leis morais para o seu povo? 10. Suficientes e perfeitos. Tanto é que são os 10 que ficaram para nós. Aqueles 613, todos, para os judeus, são dispensados. Jesus os encravou na cruz do Calvário. Aqui está a perfeição de Deus. Quantos por cento Deus estabeleceu como medida santa para semearmos na obra do Senhor? Quanto entendimento nós estamos tendo, não é? Quanta revelação? 10%. Uma medida completa, suficiente e perfeita para trazer bênção sem medida à nossa vida financeira. Portanto, sua vida em 2010 estará completa. Terá em tudo ampla suficiência e mostrará a perfeição da obra de Cristo em você. Você recebe esta palavra? Isso significa que sua família em 2010 também estará completa. Receba a sua família na casa do Senhor. A sua família terá por sua causa, em tudo, ampla suficiência. E mostrará também a perfeição de Cristo no seu lar. Amém? Quarta profecia.
Ponha no telão, por favor, Daniel. Em 2010, a justiça de Deus se manifestará de forma abundante entre nós. Por que, bispa? Porque o número 10 na Bíblia Sagrada também indica o perfeito juízo de Deus. Isso é seríssimo. O perfeito juízo de Deus é simbolizado pelo número 10. E eu creio que em 2010 a justiça de Deus se manifestará de forma muito abundante entre nós. Você quer ver alguns exemplos? Êxodo 6,6 diz: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Grandes manifestações de julgamento. O Senhor está prometendo grandes manifestações. Não é aquele negócio teórico. Grandes manifestações de julgamento. Diga, eu recebo esta palavra. Deus vai tirar muita gente debaixo das cargas do mundo. Vai livrar de escravidão. Vai mostrar a sua grande justiça. Êxodo 7,4. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento, mas promessa de Deus. E ele diz aqui, Faraó não vos ouvirá. Bispo, o que significa isso? Poderosos desta terra podem até endurecer conosco. Pode ser que carimbem lá, não concedido. Pode ser que carimbem lá no teu processo arquivado. Pode ser que pessoas endureçam, digam, não, perdeu. Eu creio que em 2010, amados, independente de quem é poderoso nesta terra, de quem possa endurecer conosco, a justiça de Deus se manifestará com abundância entre nós. Está escrito aqui, com grandes manifestações de julgamento. E eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. Ai daqueles que lhe oprimiram. Ai daqueles que lhe enganaram. Ai daqueles que lhe exploraram. Ai daqueles que lhe mentiram. Ai daqueles que lhe causaram males. A perfeição dos juízos de Deus se manifestou no Egito através de 10 pragas. Olha, 2 pragas daquelas. 3, 4, 5. Mas tinha alguém duro ali. Endurecido contra os eleitos do Senhor. O Senhor diz, a minha justiça é perfeita. Se você não amolecer com o meu povo, eu lhe mando 10 pragas. Eu não sei quem se levantou contra a sua vida, quem lhe caluniou, quem lhe prejudicou, mas eu queria lhe dizer que esta pessoa está frita. Porque este é um ano de manifestação da justiça de Deus. Mas de uma grande justiça, amados. Vocês sabem, quanto mais aquele poderoso endurecia, mais as coisas ficavam feias. Vocês se recordam? As águas do rio se tornaram em sangue. O rio produziu rãs em abundância. O pó da terra se tornou em piolhos. Enxame de moscas invadiram as casas. A peste tomou conta dos animais. Homens e animais tiveram úlceras e tumores. Choveu pedras e matou animais e pessoas. Gafanhotos cobriram a terra e comeram tudo e invadiram as casas. Houve trevas espessas por 3 dias. Morreram todos os primogênitos. A perfeição dos juízos de Deus se manifestou até o seu povo ser totalmente livre. Assim acontecerá conosco. Até que aquela causa saia totalmente em seu favor, haverá justiça de Deus se manifestando. Quanto mais prenderem, quanto mais tentarem te prejudicar, mais juízo de Deus virá sobre estas vidas, sobre estas pessoas, sobre estes julgadores. Você tem que receber isso. O que diz a Bíblia? De Deus não se zomba.
Ai de quem tocou no ungido do Senhor, até com a língua. Êxodo 6:1 diz assim: disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Quero que você receba isso. É hora de você ver a justiça na sua vida. Agora verás. Agora você vai ver. Você tem ouvido que Deus é justo, que Deus já julgou a sua causa, que você já ganhou, mas agora você vai ver. Em 2010 você verá o que Deus vai fazer a Faraó. Eu não sei o que é Faraó na sua vida, mas você vai ver o que Deus vai fazer a Faraó. Eu estou vendo um Faraó. Eu tenho um Faraó na minha vida, na minha família. O bispo tem. Nós temos um Faraó que endurece conosco, é uma instituição que endurece conosco. E eu estou recebendo. Este Faraó vai ver este ano o que Deus vai fazer a ele. Você tem que receber isso por fé, amado. Lucas 18:7 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, parece. Quem aqui tem clamado por justiça? Quem tem uma causa na justiça se arrastando por um longo tempo? Receba Deuteronômio 32:36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo, nem livre. Amados, nós precisamos receber esta palavra. Se nós vamos ter paz, como diz a Bíblia, se nós vamos descansar no Senhor, nós não podemos ter causas na justiça, vivermos inquietos, vivermos inseguros, à espera de sentenças que nunca chegam ou que nunca se cumprem. Deus nos dará descanso nas questões que nós temos. E Ele trará à luz tudo aquilo que está em oculto. Você recebe? Amém? Então é ano de justiça. Não se assuste, não se espante. Deus fará justiça. E aqueles faraós que estão ainda de pé vão ser aniquilados pela perfeição da justiça de Deus. Amém? E quinta e última profecia que eu trago nesta noite. Em 2010, os milagres serão constantes em nosso meio. Eu recebo esta palavra. O que de mais forte Deus me revelou a respeito deste ano de 2010 diz respeito a um ciclo de milagres que já está em vigor nestes dias. Deus disse que 2009 seria o término de um ciclo de choro, de dor, de escassez, de doença, de aflição, de desajustes, de crises financeiras, de dívidas, de dramas familiares e por aí vai. E com o cuidado de Deus em nos dar crescimento extraordinário no ano passado, nós pudemos ver muitas situações ficando para trás. E por todo o conhecimento que chegou à nossa igreja no ano passado, nós aprendemos estratégias de Deus para deixarmos as coisas velhas definitivamente para trás e nos abrirmos para aquilo que Ele nos disse que estava saindo à luz. Verdadeiramente, Deus colocou um caminho nos nossos desertos. Deus colocou rios no ermo. Deus nos dessedentou. Deus nos alimentou durante o ano todo com a melhor comida e com a melhor bebida. Nós estamos preparados para um novo ciclo. Mas ciclo de quê? Que se iniciou um novo ciclo é fato, todos nós sabemos, percebemos, sentimos. Mas ciclo de quê? Eu tive esta resposta de Deus após o dia 14 de novembro, nos dias que se seguiram àquele acidente, quando os 16 abençoados da nossa igreja, 16 filhos na fé, incluindo nossos 3 filhos biológicos, viram a morte de perto e foram milagrosamente livrados e salvos por Deus. Há muito tempo, igreja, há muito tempo, eu vinha orando a Deus, conversando com Ele, sobre a excelência da palavra da graça de Deus. Eu vinha falando com Deus sobre a excelência do nosso ministério, do testemunho ilibado do nosso apóstolo, da família apostólica.
da diferença que há entre a lei e a graça. E por toda a excelência que eu vi e pude experimentar desde que a graça me foi concedida, eu comecei a pedir a Deus milagres. Eu comecei a dizer a Deus que eu queria ver milagres no nosso meio. Eu comecei a sonhar com coisas sobrenaturais acontecendo entre nós. Porque eu sei que aí fora, se as pessoas não creem de imediato na revelação do novo pacto, se elas não acreditam na predestinação, na existência das duas sementes, amados, elas vão ver o que a fé, e somente a fé, é capaz de fazer. Sem sacrifício, sem barganha, sem troca. E eu queria muito que se iniciasse um mover de Deus que trouxesse milagres, operações de maravilhas em abundância. E Deus me disse, o ano passado, é preciso que o povo deste ministério esteja maduro para ver prodígios. Porque senão, a tendência é tornar-se um povo, o quê? Fanático, louco, que mistura as coisas, que esquece a razão da nossa existência, que é a graça de Deus, a verdade, e começa a se parecer com esses ministérios que estão aí, de chamariz de moscas. E o Senhor disse, o povo precisa estar maduro. E ele disse, eu não repartirei a minha glória com ninguém. Justamente para que ninguém queira encostar em mim, ou quem quer que seja desta igreja, para receber o meu suor, a minha saliva, um fio de cabelo, o meu perfume, a minha toalha, ou o toque da minha mão. Depois do acidente, do dia 14 de novembro, no qual aqueles 16 eleitos, mais aqueles 2 motoristas, capotaram naquele micro-ônibus, e que estão vivos todos em perfeita vitória, graças a Deus, Deus me revelou grandes coisas a respeito daqueles abençoados. A respeito de cada um que estava naquele micro-ônibus. E Deus me revelou também a respeito de desígnios e propósitos, maravilhosamente me mostrando que o ciclo que se inicia é um ciclo de milagres. Para cada vida que estava naquele ônibus, havia um desígnio de Deus para algo tão grande, que ele dizia que aquele milagre individual marcaria em cada vida um ciclo de milagres. Porque ali estavam pessoas que têm um coração segundo Deus, que têm pureza, que têm uma vontade de servir a Deus, que é muito diferenciada de outras pessoas, e que estavam prontas para um grande mover de Deus. Por isso o inimigo, já sabendo de tudo que vem chegando, das grandes colheitas, tentou investir, tentando ceifá-los como se isso fosse possível. Mas Deus ali enviou os seus anjos, os anjos do livramento, os anjos da proteção. E que ninguém pense que aqueles abençoados ali estavam em disciplina ou em correção. Porque ali estavam pessoas numa missão de Deus. Ali estavam pessoas que precisavam passar por aquela situação. O Senhor me disse, era necessário que cada um passasse por aquilo. Porque estas vidas não são mais as mesmas pessoas que eram antes do dia 14. E estas vidas serão vistas gradativamente como pessoas com uma missão ímpar dentro do ministério. Mas eu estou contando isso porque foi a partir dali que Deus me disse, você não queria ver milagres em abundância?
pois eu marco o início deste novo ciclo com 18 milagres, para que fique claro que daqui para frente os milagres se intensificarão neste ministério. Receba isso como revelação de Deus. E o Senhor me disse: eu farei milagres pelas mãos dos meus servos, mas a glória será minha. E todos me glorificarão neste lugar. Portanto, o Senhor disse onde o milagre vai acontecer. E Deus já me revelou que os milagres vão passar pela vida dos 16 abençoados que experimentaram o milagre. Em Gálatas 3:5 diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você tem essa resposta. Como é que o Espírito nos é concedido? Por graça ou por lei? Graça. Pela fé ou é por obras? Pela fé. Os milagres, eles acontecem pela fé ou por obras? Pela fé. Então, Deus opera milagres entre nós por graça, através da pregação. Então, é aqui mesmo que os milagres têm que acontecer. Nós já criamos a ambiência, nós estamos prontos para receber milagres. 1 Coríntios 12:28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Eu quero ser uma operadora de milagres no meio desta igreja. Queira você ser um operador, uma operadora de milagres no seio da igreja. Milagres serão uma constante neste ano de 2010. Há pessoas aqui aflitas, há pessoas aqui presas a situações muito difíceis, há pessoas entre nós enroladas com problemas que precisam de um milagre. Deus não permitirá que Satanás vença a sua vida. Deus é especialista em casos impossíveis. Deus está fazendo uma obra. Deus está tirando os seus medos e colocando um sossego dentro do seu coração. Deus está colocando confiança dentro do seu coração. Amados, nós somos a voz de Deus para dizer que os milagres não terminaram. Os milagres estão acontecendo todos os dias no nosso ministério. Só que daqui para frente, eles se intensificarão. Deus vai lhe surpreender como nunca. Você nunca experimentou o que você vai experimentar daqui para frente. Espere promoções. Espere. Espere restauração da sua família. Espere restauração de casamento. Espere novas portas de emprego. Espere mais crescimento espiritual. Espere perdão de dívidas. Espere vencer toda a oposição. Espere a justiça de Deus prometida. Todos verão o milagre. Você vai viver o melhor tempo da sua vida. Você vai ter saúde como você nunca teve. Você vai ter prosperidade como você nunca teve. Você vai ver a sua família envolvida na obra como nunca você viu. Os milagres já começaram a acontecer. Coloca no telão, por favor, nós vamos confessar isso. Os milagres começaram a acontecer. Comece a dizer isso. Os milagres começaram a acontecer. De novo. Os milagres começaram a acontecer. Diga com fé. Os milagres começaram a acontecer. Quem está crendo nesta palavra? Fique de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra, então você está preparado para os milagres. E milagres não se explicam, milagres se vivem. Milagres nós cremos ou não cremos. Nós não questionamos, nós não ficamos... Ai, como pode, como é que vai ser? Eu não quero nem saber como é que vai ser, eu só sei que vai ser. E nós vamos orar neste final de culto para receber milagres a partir de agora. O que é um milagre na sua vida?
Tem situações que são normais, que elas vão acontecer, que basta o tempo, basta alguma coisa acontecer, você fazer, realizar, elas virão. Mas o que é um milagre na sua vida? O que é que você diz assim? Só um milagre. Só um milagre. Eu estou falando disto. Deus não está brincando com o seu povo, nem mexendo com as emoções dos seus filhos. Pela fé, nós vamos nos abrir para receber agora, em nome de Jesus. Põe para mim aquela imagem do final. Você vai estender a sua mão num gesto de fé. E agora, em nome de Jesus. Meu amado, não brinque, porque isto é sério. Não duvide. Não duvide. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Estenda sua mão a Deus num gesto de que eu espero este milagre. É para mim esta palavra, Senhor. Eu me abro para o milagre, Senhor. Os milagres começaram a acontecer, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória. Nós estamos recebendo, Senhor, nesta segunda noite maravilhosa, ó Deus, 5 profecias para 2010. Só que 2010 já é real, já é realidade, Senhor, já é vida. E nós iniciamos, Senhor, o mês de fevereiro hoje, Senhor. Segundo mês do ano de 2010. Há muito milagre para acontecer, Senhor. Há muito milagre para se manifestar no meio desta igreja, Pai. Há muita coisa sobrenatural que começa a se intensificar a partir de agora. Pai bendito e amado, Senhor Jesus Cristo, nós não vamos te limitar com a nossa mente limitada. Nós não vamos, Senhor, segurar as tuas mãos com a nossa incredulidade, Pai. Nós não vamos, Jesus, paralisar o mundo espiritual com as nossas dúvidas, Senhor. Deus, agora, toda lógica, toda razão, oh Jesus, todo humanismo, tudo aquilo que os nossos olhos já viram, tudo aquilo que já nos foi dito, todas as impossibilidades não valem nada agora, Senhor. Não tem mais valor, Jesus, diante da tua palavra. A tua palavra tem autoridade, Pai. A tua palavra é a última palavra, Senhor. Não importa o que os homens tenham dito, não importam as portas que se fecharam, não importa, Senhor, os diagnósticos, os exames, as tomografias, não importa o que o juiz declarou, decretou, não importa para nós, Senhor. Não importa, Jesus, não importa nada disso. Não importa o que a gente vê, Senhor. Não tem importância nenhuma diante da tua palavra. Nós não vivemos por vistas. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Não importa o que disseram lá atrás, não importa o que já aconteceu na vida do vizinho, na vida daquele parente, não importa. Não importa, Jesus, não importa. Aquilo que vem sucedendo na terra ano após ano, não importa para nós, Senhor. Não importa, Jesus. Importa, Senhor, o que tu dizes. Importa o que os teus lábios proferem, Senhor. E tu nos está dizendo, Senhor, milagres são possíveis em 2010. Milagres são possíveis hoje, Senhor. Iniciou-se um ciclo novo, Pai. A tua palavra diz, grandes coisas farás, de fato prevalecerás. Nós vamos prevalecer pela fé, Jesus, e nós vamos prevalecer na tua palavra. É tempo, Senhor, de acreditarmos no sobrenatural. Tira, Senhor, as mentes lógicas. Tira, Senhor, ó Deus, essas mentes pequenas. Tira, Jesus, esses pensamentos de impossibilidade.
verdade. Ó Jesus, que ninguém aqui olhe, Senhor, o adversário como alguém grande, como algo grande. Que ninguém olhe aquela causa, Senhor, na justiça como algo difícil, intransponível. Não é, Pai. Diante de Ti é nada, Senhor. Diante de Ti é nada, Senhor. Tu és grande, Tu és maior, Tu és poderoso. Tu és Deus de infinitamente mais, Pai. Jesus, que o Teu povo se abra, Senhor, para um mover sobrenatural. Que o Teu povo tenha visões, que o Teu povo tenha sonhos, que o Teu povo, Senhor, mova o sobrenatural, Senhor. Que o Teu povo fale contigo em mistério, Senhor. Que o Teu povo se abra, Jesus, para receber a visitação dos anjos. Que o Teu povo veja o que não viu até o dia de hoje, Senhor. Oh Deus, qual é o milagre que nós precisamos? Qual é o milagre que nós precisamos? Hoje você vai dizer: eu quero este milagre, Senhor, eu quero. Eu quero este milagre, eu quero, Senhor. Eu quero. Diga que você quer o milagre. Diga que você quer esse milagre. Diga a Deus. Diga para Ele que você quer o milagre. Chame pelo nome o seu milagre. Chame pelo nome o seu milagre. Diga: eu quero, Senhor. Eu posso querer. Tu me amas. Eu sou tua filha. Eu sou teu filho. Me dá esse milagre, Pai. Só um milagre, Pai. Só Tu podes fazer, Jesus. Só Tu podes fazer, Jesus. Ora talama chara la 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 satalas. Arabara chora talama chora talama chora la 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 saralas. Ora la 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 chara la 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 chora talamas. Iribiricia talamaya chora la la chora talamas. Ora la 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 chara la 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 chara la 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 chara la la la. Ora la 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 chara la 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 chara talas. Ara la la chora talamas. Ara la la chara la 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 chara la 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 chara talamas. Recebe o teu milagre. 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 Deus está te dando. Recebe o teu milagre. Não duvida, não duvida. Recebe. Não duvida, não duvida, não duvida. Recebe. Recebe, amado. Recebe o teu milagre. Acredita, 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 acredita. É Deus te dando, é Deus te falando. Receba. Em nome de Jesus, receba hoje. Aleluia. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Diga que você acreditou nessa palavra. Recebemos, Senhor. Recebemos, Senhor, os céus abertos sobre o ministério, Jesus. Aleluia. 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 Está aberto um ciclo de milagres. Está aberto um ciclo de milagres. Nada pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, diga que você acredita. Diga que você acredita. Diga que você não vai duvidar.
Diga a Deus que quando sair pelas portas você vai continuar acreditando. Nada vai roubar o que Deus fez neste lugar, neste dia. Nada vai roubar. Aleluia. 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 Aleluia, amados, amados, amados. Aleluia. Algo aconteceu, o Senhor está dizendo, está feito, está feito, está feito. A maturidade para você glorificar a Deus está feito, aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, te damos glória, Jesus. Obrigado por esta noite, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque nós somos trazidos a esse lugar, ó Pai, para mais uma vez sermos encorajados. Ó Deus, profeticamente nós recebemos em nosso coração, ó Jesus, tudo aquilo que foi estabelecido nesta noite, ó Pai. Sabemos que é para nós. Tomamos posse, Jesus, de todas essas palavras proféticas, Jesus. Amém, Jesus. Declaramos que assim se fará nas nossas vidas. Amém. Declaramos, Jesus, que nós teremos provisão total no ano de 2010. Declaramos, ó Pai, que a nossa vida estará completa. Aleluia. Declaramos, ó Deus, que os milagres já começaram no nosso meio, Jesus. Em nome de Jesus. Nós já podemos sentir, ó Pai, o cheiro da chuva. Aleluia. Declaramos, ó Deus, que a nossa vida está completa, Jesus. Declaramos, ó Pai, e recebemos em nosso coração, amém, Jesus, todas as profecias, aleluia, para o ano de 2010. Aleluia. Sabemos, ó Pai, que tu usaste a tua filha, Jesus, aleluia, para abençoar o teu povo no Rio de Janeiro, glória e hoje ti, em Senhor. São Paulo, aleluia, Jesus. Ó Deus, e nós declaramos que assim se fará, que assim será nas nossas vidas, ó Pai. Aleluia. Nós não duvidamos, nós não titubeamos. Aleluia. Nós cremos, ó Pai, em Ti. Aleluia. Cremos nas profecias, cremos no Teu amor manifesto, ó Pai. Cremos nos Teus milagres, nas Tuas maravilhas. Sim, sabemos, ó Pai, que um novo ciclo já iniciou. Um ciclo de milagres, ó Pai. Senhor, e nós tomamos posse, Jesus. Em nome de Jesus. Nós entramos por esse canal, Jesus, recebendo, confiando em Ti, ó Pai. Sabendo que Tu és o nosso Deus. Sim, Tu és o nosso dirigente maior. Sim, Jesus. Ó Deus, nós declaramos que os milagres, ó Pai, se manifestarão, aleluia, nas nossas vidas. Sim, e a Pai, nossa vida estará completa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por isso nós oramos, ó Pai. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que receberam as profecias dessa noite, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar glória que nós cremos. Todo mundo já aprendeu a música nova. Vamos cantar. Graças a Deus. Amanhã tem mais, igreja. Amanhã tem mais. Aleluia. Deus tem sempre muito mais. Se você precisar sair, o bispo já deu a bênção final. Fique à vontade. Até amanhã. Se você puder, cante conosco, declare isto, porque isto é o que está acontecendo. Você recebe um ciclo de milagres. Aleluia. Esse ano você verá muitos milagres na sua casa. Aleluia! Aleluia, bispa! Mais milagres em casa, mais colheitas, sobremodo na sua vida, igreja. Recebe! Crescerei sobremaneira, voltarei. Aleluia, você vai transbordar um novo ciclo. Porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou. Sempre atuará como Deus determinou. Crescerei sobremaneira. Crescerei sobremaneira, explorarei por todo lado. Vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, um novo ciclo se começa esse ano. Recebe essa palavra profética. Como Deus determinou. Jurou o Senhor.
pensei se parar. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante, a nossa casa são grandes que vão suceder. Eu creio que tudo é ninguém vai te deter, Cristo vivo. Vencerei sobremaneira, transportarei pra todo lado. Vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Vencerei sobremaneira, um novo ciclo começou. Se efetuará como Deus determinou. Jurou o Senhor, jurou o Senhor dos exércitos, como pensei se parar. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. de agora em diante, De agora em diante são coisas tão grandes que vão suceder. Eu creio que tudo é possível, ninguém poderá. sai do chão, vem, vem. Vencerei sobremaneira, transportarei pra todo lado. Vencerei A vida inteira, porque você é o abençoado. Vencerei sobremaneira, Um novo ciclo. o ciclo começou. Aleluia. Se efetuará como Declare assim, ó. muito excessivamente. Enquanto você pede, o Senhor te dá mais. Aleluia. Ordinariamente, Sobremodo, sobremodo, elevadamente, Cristo vive. serei sobremaneira, transportarei pra todo lado, vencerei a vida. Porque eu sou o abençoado. Sou abençoado. Aleluia. Vencerei sobremaneira, novo ciclo começou. Colheitas abundantes na sua vida. Como Deus determinou. Aplauda o Senhor. Declare Como Deus determinou. Aleluia. faça um barulho de festa. Como Deus determinou, você crescerá sobremaneira. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos, vão em paz. Amanhã é a nossa terceira noite, hein? Promete, em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: prepare-se para uma grande e abundante colheita. Tome posse dessa palavra. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Boa noite, internautas.